Acho que nós já estamos ao vivo. Vamos aguardar uns minutinhos para a gente ver aí o pessoal chegando e a gente começar a nossa live. Ansiosa por essa live. Vamos lá. Vamos aguardar uns minutinhos, nós já vamos começar. Doutora Aline já está com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir para quem já está com a gente, tem um coraçãozinho aí na tela de vocês, para vocês irem apertando esse coraçãozinho. Enquanto isso, o Instagram vai chamar mais pessoas, vai verificar que a nossa live tem conteúdo e vai chamar mais pessoas para poder assistir. Várias pessoas já estão chegando aí. Marcos, doutora Aline já está com a gente. Tem outras pessoas chegando. Fabiana já está com a gente na live. Samira, olá pessoal, boa noite a todos. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Nós vamos começar. Hoje nós temos conteúdo muito relevante com a doutora Aline. Miriam já está aí com a gente também. A Miriam é minha tia. Vamos lá. Bom, nós já estamos online, nós já vamos dar início. Como sempre, todos sabem que eu gosto de ser muito pontual, né, em respeito a todos. E doutora Samira, e a gente vai dar início. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, tá? Eu vou fazendo aí as considerações iniciais pra gente começar, e eu já convidar a doutora Aline, que eu estou ansiosa para saber o que a doutora Aline tem para falar com a gente. Então, eu gosto sempre de começar falando qual que é, a gente tem um roteiro aqui para seguir, eu vou seguir nesse roteiro. Eu gosto sempre de começar falando qual que é a minha relação com o convidado da noite. E a minha relação com a doutora Aline, eu não sei se vocês observaram, mas eu fiz um post esses dias chamando alguém do estado de São Paulo para poder participar, para poder fazer uma live com a gente. E a doutora Aline me chamou no direct, e ela gentilmente se disponibilizou para participar com a gente, e eu a convidei, nós fomos conversando e a gente foi trocando aí algumas figurinhas e chegamos num ponto para poder tratar nessa live de hoje. Então eu conheci a doutora Aline através do Instagram. Então eu vou convidar agora a doutora Aline, tem mais pessoas entrando aí, Nivaldo já está aí com a gente, Coelho já está aí também, Lucilia também, sejam todos muito bem-vindos, que bom tê-los aqui. Então vamos lá. Eu vou convidar a doutora Aline agora para a gente dar início, né, nas nossas tratativas e ela explicar para a gente o que aconteceu nessa audiência que quase deu errado. Então, deixa eu convidá-la aqui. Doutora Aline, é só a doutora aceitar o meu convite. Minutinhos aí, a doutora Aline aceitar e já entrar na nossa tela. Eu queria saber se vocês estão... Doutora Aline, que coisa boa! Olá, E... boa noite, tudo bem, doutora Michele? É um prazer estar aqui. Tudo bem, pessoal, eu queria só uma informação, doutora Aline, para a gente dar sequência. Pessoal, fala para a gente se vocês estão nos vendo bem e nos ouvindo bem. Então, vamos aguardar aí um pouquinho até o pessoal responder. O áudio chega um pouquinho atrasado para eles, mas manda uma joinha para a gente, só para a gente saber se está tudo ok, para a gente dar sequência. O Diego já está entrando aí com a gente. A Miriam falou que está ok, sim, que a gente pode dar sequência. Então, vamos lá, né, doutora Aline? Vamos começar. Doutora Aline, então, vamos começar. Eu gostaria que a doutora falasse para a gente qual que é a sua história aí no direito, né? Como que é a sua vida hoje nessa militância aí jurídica. Deixasse o seu Instagram para todos segui-la lá também e conhecer um pouco do seu trabalho. Então, conte pra gente aí, se apresente pra gente um pouco. Obrigada, Michele. Primeiro eu queria agradecer o seu convite, falar para o pessoal aí que está me assistindo, quem quiser seguir a doutora Michele, um Instagram de primeira para advogados de primeira, realmente de muita qualidade, lives excelentes e conteúdos muito bons. Doutora Michele, é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu nunca quis advogar. Eu fazia faculdade e eu era funcionária pública. Eu trabalhava num município, era funcionária pública e fiz a faculdade e nunca tive pretensões de advogar. E aí, em certo momento da minha vida, eu falei, eu vou abrir um escritório.
E assim, ao contrário de tudo que eu imaginava, eu me apaixonei pelo direito, me apaixonei pelos atendimentos, pela parte social do direito, por ver o nosso lado de auxílio às pessoas, compreender o problema das pessoas. Então, eu realmente me apaixonei pelo direito e estou aqui agora tentando contribuir da minha parcela de contribuição no mundo jurídico, né? Tá, doutora, fala pra gente então o seu Instagram, porque esse vídeo ele vai ficar gravado, então para o pessoal te seguir e conhecer o seu trabalho. Legal. Meu Instagram é direito_vida real. Eu atuo mais na parte trabalhista, previdenciário, um pouco em algumas outras áreas também, direito sindical, direito imobiliário, mas o meu foco mesmo é o direito do trabalho e o direito previdenciário. Tá. Então, assim, feitas aí as apresentações, nós vamos seguir para algumas perguntas, porque a doutora passou por uma experiência aí não muito boa e ela teve que para dar tudo certo nessa audiência de videoconferência, né? Que hoje é a realidade do nosso direito. Eu acho que está dando uma interferência aí na conexão da doutora, mas vamos aguardar um pouquinho para voltar. Ela passou por um problema aí na audiência de videoconferência, então ela teve que dar os seus pulos para poder voltar tudo ao normal e a audiência seguir em frente e ter um desfecho. Deixa eu conferir aqui se a doutora está me ouvindo. Eu acho que não. Pessoal, vocês estão me ouvindo a doutora? Eu acho que esse horário não é muito bom, viu? Porque a gente sempre tem problema de conexão. Na última live, nós tivemos também problema aí de conexão. Se for o caso, a gente finaliza essa e começa de novo. Mas me informe aí se vocês estão me ouvindo. E se vocês estão vendo a doutora bem, porque a imagem dela paralisou para mim. Eu acho que a conexão dela caiu. Eu vou convidá-la novamente. Deixa eu ver aqui se eu consigo convidá-la de novo. Ela saiu. Deixa eu tentar aqui. Vou convidá-la de novo. Vou aguardar. Olá. Certo, voltou. Desculpa, acho que esse horário a internet está caindo. Doutora, esse horário, na verdade, ele é um horário pedido pelo público, né? Mas é um horário pesado, parece que a internet fica mais lenta mesmo e a gente está tendo alguns problemas sim nesse horário. Talvez eu vou ter que mudar por causa da conexão. Na live passada nós tivemos problema, eu não ouvia nada que o doutor Vitor falava e a gente foi tentando seguir. Mas vamos dar sequência, doutora. Conta pra gente então, vamos lá na primeira pergunta. Como que a doutora tomou conhecimento da designação da audiência? Né? A gente sabe que é uma audiência de videoconferência, mas como que chegou ao seu conhecimento? Foi através de um despacho? Foi através de um e-mail? Ou então através de uma ligação telefônica? Porque já aconteceu isso, eu já fiquei sabendo. Então conta pra gente como que foi. Eu já recebi vários tipos, né? Já recebi e-mails da Secretaria da Vara e já recebi por publicação. Geralmente eu recebo por publicação mesmo. É feito o despacho de designação da audiência, informando o que vai ser feito, qual é a plataforma, o horário, e eu recebi por publicação, de forma, pelo menos veio correto, eu consegui visualizar, né? Tá, e essa publicação, esse despacho, ele foi com um período de antecedência, assim, da data da audiência, com mais ou menos quantos dias antes que a doutora recebeu esse despacho da audiência? Então, esse despacho foi com bastante antecedência. Eu consegui confirmar e vi a publicação no Diário Oficial com 10 dias de antecedência da audiência. Então, teve uma folga tranquila, até porque foi um período bem turbulento de mudança de prazos, redesignação de feriados, a gente está passando por um período um pouco turbulento, então foi uma antecedência legal, assim, eu acredito que 10 dias foi um... bom. Eu vou pedir para a doutora deixar seu telefone no silencioso. Se for o seu celular, né, doutora, que eu não sei se é telefone fixo.
Vamos dar continuidade então, doutora. A doutora recebeu um convite, na verdade foi um despacho, né, que a doutora recebeu para tomar conhecimento da audiência, né? Foi Isso. E a forma digital, a doutora recebeu um convite ou foi através do link pelo WhatsApp? Foi um e-mail. Eles pediram para eu informar, foi por e-mail. No próprio despacho, na publicação, saiu pedindo para os advogados comunicarem um endereço de e-mail válido no processo, pelo qual seria encaminhada a notificação, e nesse e-mail seria considerado como válido. Ótimo. O seu cliente, ele participou da audiência? Sim, a minha cliente participou. Eu comuniquei ela com antecedência, logo que eu vi a publicação. Fiz questão de confirmar com ela, até porque tem uns despachos que saem com algumas combinações, né? Em caso de não comparecimento da parte, para avisar algum tipo de impossibilidade por ser uma ferramenta nova, pedem para a gente avisar se por um acaso o cliente não puder, né? Até pelas portarias do CNJ, não é todo mundo que vai conseguir fazer esse tipo de audiência. Mas aí eu confirmei com ela, avisei a ela, justamente para ter esse respaldo de que ela concordava e de que ela iria participar. Tá, conta pra gente, doutora, porque a gente fica muito curioso, né, para poder saber como que é essa audiência de videoconferência. Várias pessoas ainda não fizeram, eu particularmente ainda não fiz. Eu tenho uma designada, mas eu ainda não fiz essa audiência, né? Então a gente fica curioso, fica com medo de dar errado, fica com medo de acontecer algum imprevisto, como aconteceu com a doutora. Então, assim, conta pra gente como que foi o passo a passo até a doutora entrar na sala de audiência, né? Porque a gente sabe que a doutora recebeu um convite pelo e-mail, né? Que já estava lá no despacho, o link para você ter acesso. Então, assim, a partir do momento que a doutora clicou no link, como que foi para poder entrar na sala de audiência? Foi difícil? Teve que pedir ajuda para alguém? Teve que ligar no fórum? Teve que ligar em algum serviço lá de assistência da plataforma? Conta pra gente como que foi. Então, esse processo, eu recebi a publicação avisando que teria audiência, pedindo para eu indicar um e-mail onde eu receberia o link. Aí eu recebi esse link por e-mail, mas eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada, porque estava dando pouco menos de 1 hora antes de começar essa audiência, a minha cliente me questionando, e aí, vai dar certo, vai ter, vamos entrar, e eu não recebi esse link por e-mail. E até fiquei preocupada, poxa, para quem que eu ligo agora? O fórum está fechado, não tem ninguém trabalhando, e se eu não entrar na audiência, eu recebi a intimação, não me manifestei, então significa que eu concordei, então fiquei um pouco preocupada. Mas no final deu tudo certo, eu acabei recebendo esse e-mail, não caiu na caixa de spam, nem nada, fiquei preocupada, procurando, mas eu recebi o e-mail um pouco em cima da hora, né, para nosso nervosismo, a nossa ansiedade, né, pelo novo. Mas eu recebi o e-mail, apenas cliquei no link, foi bem tranquilo. Eu acredito que as pessoas mais novas, que têm mais facilidade com tecnologia em geral, não tem tanta dificuldade. A gente clica, não deu certo, não ligou o som, a gente desclica. Então a gente tem uma certa facilidade. Não é todo mundo, mas eu acredito que as pessoas mais novas têm uma certa facilidade. Apenas cliquei no link, entrei na audiência. Uma videoconferência normal, aparece os quadradinhos, aparece a cara de todo mundo. Estava a juíza, servidora, estagiário do fórum, estava cada um na sua casa, aparece o rosto de todo mundo. E a minha cliente também entrou, estava todo mundo junto. É como se fosse assim, igual a gente está conversando, né? Então, assim, tem todas as pessoas lá como se fosse a nossa tela. É isso? Isso, exatamente, como se fosse a nossa conversa, só que em vez de 2 quadradinhos, aparece quantos quadradinhos tiver, a cara de todo mundo lá, o nome, e aí tem uma telinha lateral com o chat. Então, o chat é uma tela lateral, paralela, que às vezes o secretário de audiência pede, olha, me manda o nome por escrito do preposto, me manda um RG, um CPF, algumas informações em paralelo com a audiência, você consegue ir escrevendo nesse chat. Eu usei a plataforma do Google Meet, que é o que daqui da minha região está usando, então eu não sei como que tem várias outras ferramentas, né, cada
cada fórum, cada tribunal tem usado uma. Mas essa ferramenta do Google Meet é bem tranquila de utilizar. Tá, agora conta pra gente qual que foi o problema. Antes da gente falar do problema, vamos falar. Eu assisti um vídeo da doutora falando que a doutora faz um teste com os seus clientes antes, né, para não dar errado. Então, assim, eu adorei. Eu vi que a doutora está se prevenindo aí, né, para evitar realmente problemas. E mesmo na tentativa de evitar, infelizmente a doutora passou por um problema, né, na plataforma. Então, conte para a gente como que é feito esse teste, até mesmo para a gente ensinar para todo mundo, né? Que eu particularmente não sei. Como que é feito, como que a doutora faz esse teste para poder treinar os seus clientes? Então, eu tive essa ideia pensando em me precaver, né? Justamente para me precaver de alguns problemas e até para ensinar. Eu acho que é importante quando a gente tem essa função de advogado e com essas inovações, a gente tem que dar uma assessoria para o cliente que transcende a assessoria jurídica, né? A gente acaba sendo um pouco psicólogo do cliente, a gente acaba sendo um pouco secretária do cliente. Olha, tem audiência, não esquece. E liga, e confirma. Olha, daqui 5 minutos a gente entra. Então a gente acaba tentando auxiliar. Deixa eu só falar uma coisa que eu até falei com a doutora que participou de uma live recente, a doutora Sandra Eli. Eu falei para ela que o advogado, ele é um profissional completo, né? Que ele não vai só representar o cliente ali perante o juiz ou perante a administração pública. Não, ele é um profissional completo, porque a gente acaba fazendo outras coisas que não... Eu não falo nem que não condiz com a nossa profissão, mas assim, que não é normal, né? Da profissão, assim. Sim. Então, eu acho que o advogado, ele é um profissional completo. A doutora concorda com isso? Concordo. Nossa, totalmente. São coisas que a gente não imagina. Eu, pelo menos, não imaginava no início de carreira. Eu achava que ser advogado era sentar na frente do computador e escrever petição. E, pelo contrário, né? O nosso serviço é muito menos escrever petição e muito mais compreender o cliente, compreender problemas e prestar uma assessoria em geral, né? Então, aí, pensando nisso, os primeiros clientes eu tive um pouco de dificuldade, até pelo novo, em explicar como que funciona. Mas aonde que eu clico? O que é que eu baixo? A pessoa fica insegura. Mas e depois, como que funciona? É só clicar, é só entrar. Então, essa insegurança toda, eu pensei em marcar essa reunião. O aplicativo é fácil, você pode gerar uma reunião sozinho. Eu gero uma reunião, envio o código para o cliente, falou, olha, você vai baixar o aplicativo tal e vai clicar nesse link. Baixou? Me chama aqui. Ele baixa o aplicativo e fala, doutora, baixei o aplicativo, e agora? Agora você clica nesse link e você vai entrar comigo. E assim como eu estou conversando com a doutora Michele aqui, eu converso com os meus clientes. Tá vendo? Deu certo? Entrou? Vai ser assim a audiência, só que além de nós dois vai ter a parte contrária, vai ter o juiz, vai ser dessa forma. E aí a pessoa se sente amparada, se sente segura, ela fala, poxa, consigo entrar, eu sei como vai ser. E na hora da audiência, ela está preparada para aquilo. Ela não fica nervosa, ela sabe onde ela clica, como que funciona. Então tem funcionado bem, os meus clientes têm se disponibilizado a fazer esse teste, a fazer essa tentativa, e tem sido importante até para eu conseguir explicar e me prevenir de possíveis problemas, assim como o que eu tive nessa audiência, e que foi bem complicado, né? Doutora, é incrível, assim, parabéns pela sua iniciativa. Confesso que eu vou copiá-la, tá? Vou fazer isso com os meus clientes também, porque a gente fica muito apreensivo. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Tudo é igual a doutora falou, é um novo, né? E tudo que é novo, a gente tem um certo receio, assim como foi quando começou os processos eletrônicos. Exato. Vários advogados criticaram, falaram que isso não ia dar certo, que isso era modismo, mas eu faço até uma brincadeira, eu fiz uma brincadeira nas lives passadas, e eu até falo isso. Vamos fazer um teste aí, né? Qual advogado que gostaria de voltar para os processos físicos? Se tem algum, manifesta aí pra gente, ou se você jamais não quer mais voltar para o processo físico, fale pra gente aí. Então, assim, em uma live que eu fiz passada,
não teve nenhum advogado que falou que gostaria de voltar para o processo físico. Então, hoje, nós já estamos mais acostumados, habituados com o ambiente, né, do processo eletrônico. Isso facilitou Sim. muito a nossa vida. Eu particularmente acho que as audiências na plataforma digital, as audiências de videoconferência, é uma coisa que vai ficar. Não, nós não vamos voltar com essas audiências presenciais, a não ser que seja algum caso específico, né? Alguns casos que exijam isso, mas eu acho que isso veio para ficar. E até mesmo para facilitar o nosso trabalho. Eu não sei se aí no estado de São Paulo a doutora tem se deparado com algumas situações de andamento, de mais celeridade nos andamentos processuais. Né? Então, assim, aqui no estado de Minas, o pessoal está trabalhando home office, só que eles estão produzindo mais. Né? Eu gostaria até de parabenizar o pessoal do fórum, os servidores, que assim, eles estão produzindo muito mais. Então, assim, a gente está vendo que o andamento processual ele melhorou muito. E melhorou muito a vida do advogado. Por quê? Várias coisas que você precisava se deslocar para ir até o fórum. Vamos dar um exemplo, para pegar um ofício ou para pegar um alvará, isso daí agora está sendo disponibilizado no PJE, que é PJE, Processo Eletrônico, e os advogados estão tendo acesso, então está facilitando muito o nosso trabalho. Então, assim, o judiciário realmente ele está de parabéns. Aqui tem acontecido assim. Então, como que está acontecendo aí no estado de São Paulo, só para a gente ter uma noção? Olha, doutora Michele, eu acredito que está igual. Aqui na minha região, eu tenho visto muitos benefícios dessa implantação. A gente tenta tirar sempre o lado bom, né? Apesar de ser uma situação bem delicada que nos trouxe essa pandemia, essa situação de saúde pública, mas eu vejo pelo lado positivo, sempre tento extrair o lado positivo das coisas. Trouxe uma aceleração de ferramentas que já tinham disponibilidade, que a gente já tinha previsto essas possibilidades e que, talvez por um comodismo ou por uma dificuldade de todo mundo de implantar, a gente sempre tem uma resistência à mudança, como a doutora falou do PJE, é uma coisa que sempre pega todo mundo sempre resiste muito a qualquer tipo de mudança. Mas quando a gente é forçado a essa mudança, a gente tem que engolir, tem que encarar. Vão ter problemas, sempre tem problemas, mas eu vejo como coisas muito mais positivas. E uma coisa que veio para ficar, com certeza. Aqui eu vejo uma celeridade muito maior. As varas têm disponibilizado atendimentos por e-mail. Tenho feito muito contato com as varas por e-mail, coisas que a gente costuma fazer barriga no balcão, né? A gente vai no fórum, vai lá, e vai, olha, o processo está assim, o processo é eletrônico, mas ele está parado. Ou então, olha, eu estou com um caso assim. Então, são coisas comuns na vida do advogado, né? E eu tenho percebido uma resposta, uma celeridade nesse atendimento por e-mail. Tenho percebido uma disponibilidade dos servidores, até de mostrar serviço de que eles estão trabalhando, eles estão em casa, mas eles estão trabalhando, as coisas estão andando. Né? Não que não andasse antes, mas quando eles estavam lá, as pessoas estão vendo, eles estão lá trabalhando. E por eles estarem em casa, eu tenho percebido isso, uma celeridade, uma disponibilidade de responder e de tramitar e de andar mais rápido, né? Fora as próprias audiências de conciliação, né? Que a gente está falando de pautas aí para 15, 20 dias de processos sendo pautados, coisa que na realidade do processo é muito distante, né? As audiências físicas geralmente são marcadas com uma distância muito grande, né? A espera faz parte do processo. E eu vejo isso como mudanças muito positivas, né? Se a gente conseguir aproveitar só o lado bom dessas mudanças todas, vai ser sensacional. Doutora, eu quero só dar uma pausa aqui para poder falar um oi pro doutor Vitor Pessoa, que ele fez a live, ele está aí com a gente, está nos assistindo. Ele fez a live com a gente de oratória, doutor Vitor. Eu assisti, excelente. Parabéns, doutor Vitor. Excelente sua live. Excelente a live do doutor Vitor. O doutor Vitor é uma pessoa assim, maravilhosa, compartilhou muito conhecimento com a gente, nós aprendemos muito. Um grande abraço, doutor Vitor, que bom que você está aqui com a gente. Doutor, então vamos à questão. Qual foi o temível problema que aconteceu na sua audiência? Conta pra gente, que nós estamos curiosos para saber, porque
assim, pra gente aprender também o que que a gente vai fazer, né? Conta pra gente aí o que que aconteceu. Então, a gente tem que aprender com os erros, né? Faz parte. Mas foi um pouco complicado. A reclamante entrou no processo, ela estava lá, ela estava nos vendo, mas ela estava com problemas no áudio. Ela não conseguia falar. Então, ela nos escutava, a gente via ela, mas ela não respondia. A gente via ela mexendo a boca, mas a gente não escutava nada do que ela falava. Então, todo mundo, você está ouvindo? Está ouvindo? E ela tinha que responder joinha. Ela ficava dando tchau, ficava dando joinha na tela para manifestar que ela estava nos ouvindo. Aí, por solicitação da secretária, ela falou, olha, doutora, tenta ligar para ela, vamos ver se a gente soluciona esse problema. Aí desconectei da audiência, liguei para ela, ela estava em audiência, a gente via, o telefone tocando, eu via ela desligando a minha ligação, então eu tentando ligar para ela, eu falava, me atende, eu estou te ligando, a gente não está te ouvindo. Então foi um jogo de mímicas, assim, muita paciência da parte contrária, do conciliador, do juiz. Aí tentei ligar para ela, quando eu conseguia ligar para ela, fazer com que ela me atendesse, ela mora numa região que o sinal é muito ruim. Então, ela devia estar em algum lugar com Wi-Fi, porque o 3G não funciona, e o sinal de telefone também não funciona. Então, não conseguia explicar para ela o que ela tinha que fazer, não consegui solucionar esse problema. Tentando o áudio, não teve jeito, tive que voltar para a audiência, falou, olha, liguei para ela, não conseguimos resolver o problema. Ela era a sua cliente ou não? Ela estava Sim, a sua era minha cliente. cliente. Sim. Tá. E a doutora já tinha feito os testes com ela, mas mesmo anteriormente, né, antes da audiência, já tinha pedido para ela baixar o aplicativo, feito os Não. testes, mas mesmo assim deu problema. Não, doutora, foi justamente daí que eu busquei essa solução de fazer os testes primeiro. Então, é aquele velho ditado, errando que se aprende, né? Então, a partir desse erro, dessa dificuldade toda, que eu fui buscar essa solução e tentei melhorar para os próximos não acontecer. Mas no caso dela não teve jeito, não conseguimos habilitar esse áudio da reclamante. A minha sorte é que era uma audiência de ratificação de acordo, já tinha um acordo firmado, eu já tinha protocolado esse acordo com a reclamada, a gente já tinha acertado as datas, parcelamento, valor, a gente já tinha combinado tudo, feito a minuta, e inclusive ela já tinha assinado, né, de próprio punho essa minuta protocolada. Então a gente contou com um pouquinho de bom senso do conciliador, um pouco de mímica na audiência, o conciliador foi falando, você concorda? O valor é esse, ela foi dando joinha. O parcelamento é esse, ela foi dando outro joinha. Essa daí, doutora, é a próxima pergunta. Então, o que vocês fizeram? Né? Então, é o seguinte, não conectou o áudio dela, vocês viam, a imagem dela estava perfeita, estava nítida, vocês estavam enxergando ela através do vídeo, mas nada de áudio. E ela estava ouvindo vocês, não é isso? Isso, foi isso mesmo. Ela nos ela ouvia. Ela estava ouvindo, então tudo que vocês falavam, ela ouvia. O conciliador, ele foi muito gentil, teve muita paciência, e vocês também, os advogados também, né? E concordaram em... O acordo já estava ali dentro do processo, todos já tinham visto e ela já tinha assinado. E todos que estavam ali presentes na audiência de videoconferência acordaram que bastaria ela concordar, né, com a cabeça ou com um joinha, estava tudo ok, foi isso? Foi isso mesmo, doutora. A gente não conseguiu resolver esse problema. A gente contou com um bom senso do conciliador, porque ficou muito claro que ela estava nos ouvindo. A cada pergunta ela respondia, acena com a cabeça ela acenava, dá um joinha na tela, ela dava um joinha. Então não foi uma coisa aleatória, ficou bem claro que ela estava nos ouvindo e concordando e participando. Mas mesmo assim, depende do bom senso, né? Poderia ter sido redesignada essa audiência, podia ter sido remarcado para conseguir resolver esse problema. Mas, como eu disse, como era um acordo já firmado, então eu acredito que o bom senso contou também nesse sentido. Porque se fosse uma audiência inicial, ou um acordo que estivesse sendo entabulado na hora, eu acredito que talvez a dúvida pairasse um pouco mais, a dificuldade pesasse um pouco mais a necessidade de redesignação, né? Doutora, é engraçado, doutora, falar
de que teve uma colaboração, né, generosidade mesmo das partes, das pessoas que estavam envolvidas, até mesmo do servidor público que estava ali atendendo vocês, né, estava ali fazendo a função dele. Mas a doutora também percebeu que, devido a essa crise que nós estamos enfrentando, parece que as pessoas elas estão mais solidárias, né? Estão tentando ajudar mais. Eu falo isso no ambiente jurídico porque nós temos um ambiente em que as pessoas não compartilham muito, né? Elas não se ajudam muito, pelo menos aqui é assim. As pessoas não se ajudam muito. Então, eu tenho percebido que está tendo, sim, uma vontade maior das pessoas de ajudar. Você envia um e-mail para a secretaria, eles te respondem prontamente. Você faz uma ligação. Eu, particularmente, eu não envio e-mail. Quando eu preciso resolver alguma, a não ser que peçam, né, para fazer. Mas quando eu tenho que resolver alguma questão na secretaria, ou ligar lá no fórum para saber alguma coisa, então eu pego essa informação através de telefone mesmo. Eu faço uma ligação e peço. As pessoas estão atendendo a gente com muita gentileza, coisa que não acontecia anteriormente, né? Porque quando o advogado ligava na secretaria, a primeira coisa que eles falavam é peticiona, né? Ou então, sim, vem aqui no balcão. Eu já me deparei com uma... Ou não dou informação de processo por telefone, né? Eu escuto muito isso também. Essa frase aí, ela é prática aqui. Nós não podemos dar informação de processo por telefone. Eu já me deparei com uma situação de uma servidora. Eu estava no balcão, em Belo Horizonte, eu estava no balcão da secretaria e a servidora falou assim, advogado que liga aqui, eu não atendo. Advogado tem que vir no balcão para poder pegar a informação. Então, assim, eu particularmente achei isso um absurdo, porque muitas vezes a nossa logística ela é muito difícil, né? Para poder ir ao fórum, às vezes o escritório não é perto, fica caro, se você vai de carro, tem que pagar estacionamento. Então, assim, não é barato você se deslocar. E às vezes é uma informação uma informação tão simples que você precisa, que ali, a pessoa que está ali, ela pode resolver por telefone. Não. Anteriormente, eles faziam o advogado ir no balcão. Isso aí acontece também, doutora? A doutora tem percebido isso, essa diferença na postura dos servidores? E até mesmo na postura, quando é uma crítica aos servidores, e também eu faço uma crítica aos advogados, porque muitas vezes eu já me deparei com advogados muito arrogantes, chegando no balcão, e assim, não tratando o servidor como ele deve ser tratado, né? Porque tá uma pessoa ali para poder te atender. Então, é uma crítica dos dois lados. A doutora percebe isso também? Essa melhoria no atendimento? Eu percebo, sim. Uma melhoria no atendimento e uma melhoria também na colaboração entre os próprios advogados, né? Porque eu não sei se a doutora percebe isso aí, ou se às vezes é uma pressão do cliente de achar que os advogados têm que ser inimigos, de que os advogados, porque eles estão em lados opostos, eles têm que brigar. E pelo contrário, muitas vezes a gente estudou com o colega, ou a gente encontra sempre o colega na sala da OAB, no fórum, a gente tem uma cordialidade mínima, né? Fala boa tarde, tudo bem, ou até questiona antes de entrar, o doutor tem alguma proposta, e tem alguns advogados que têm uma aversão a esse tipo de coleguismo, né? Acham que estão lá numa disputa, então eles têm que mostrar que eles foram para a guerra, tem que brigar mesmo, senão ele não está fazendo o papel dele. E nessas audiências virtuais, eu tenho percebido uma colaboração maior, uma participação maior. Eu não sei se por estar todo mundo encarando coisas novas, diferentes, está todo mundo um pouco em panos quentes. Não, calma, tá tudo certo. Eu vejo um pouco isso quando a gente faz audiência. Tem advogados que assim, não admitem ser interrompidos, às vezes o juiz está falando alguma coisa, quer ter a palavra, quer ganhar na discussão, quer falar, e na audiência virtual, às vezes as coisas se atropelam, às vezes a pessoa está falando, tem um atraso, tem um delay, eu interrompi sem querer, olha, me desculpa, está todo mundo tentando acertar, todo mundo tentando melhorar, né, usar essas ferramentas de uma forma melhor, mas com certeza, eu acho assim, quem tá para arrumar confusão,
arruma confusão na física, vai arrumar confusão na virtual. Quem faz grosseria na física vai fazer grosseria na virtual também, não importa se ele está sendo gravado, se não está, a postura é essa e não vai mudar. Mas eu acredito que não é a regra. A nossa classe não é unida, né, doutor? Então é isso, não tem esse compartilhamento, né? Doutora, olha como o tempo passa rápido, nós temos apenas mais 20 minutos, tá? Então, assim, tem mais pessoas chegando aí na live. Eu vi que tem perguntas aqui, a gente vai dar uma olhada, ó. O Everton, Alexander, Paulo, Kate, Cristina, Alex, Bruno, Gabi, todo mundo com a gente aí, Rafa, Advocacia, Cíntia. Pessoal, não dá para falar o nome de todo mundo, mas várias pessoas já entraram aqui. Tem algumas perguntas, eu não sei, foi logo no início, doutora. Se a doutora conseguir verificar aí também para poder me ajudar, foi uma pergunta. Nós vamos abrir agora para pergunta, tá? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, a gente vai respondendo. Eu vou tentar olhar aqui, que eu sei que teve uma pergunta logo no início. Deixa eu ver se eu consigo, mas aqui não... Luana está aí com a gente. As audiências são pontuais? Rosinho está perguntando, é Maurício, parece. Ele está perguntando se as audiências são pontuais e se os clientes têm dificuldade em usar o celular para participar. Ótima pergunta, porque às vezes o pessoal fica com um pouco de dúvida, né? Se tem que usar o computador ou se tem que usar o celular. Aqui na nossa plataforma, em Minas, chama Cisco Webex. Esse é o sistema que nós usamos. Então, dá para você usar ele tanto no celular, no smartphone, quanto no tablet e no computador. Então, só que no celular e no tablet, você tem que baixar o programa. No computador, não. Você pode apenas clicar no link e já tem o passo a passo para você entrar na sala de audiência. E ele pergunta se as audiências são pontuais, doutora. Conta pra gente como que é aí. Aqui tem sido pontual, né? Pelo que eu estou sabendo aí, pelo que os colegas comentam, eu ainda não fiz a audiência, eu tenho uma designada, mas ainda não fiz. E os colegas têm informado que as audiências são pontuais. Conta pra gente como que é aí. Olha, doutora, aqui as que eu fiz até agora têm sido todas pontuais, bem pontuais, assim, à risca mesmo. Eu acho que o fórum, os servidores, até por essa cautela de início, tem marcado com uma antecedência legal. Então, o que a gente via nos processos físicos eram pautas de 5, de 15 minutos, que é uma pauta impossível de ser cumprida, o que gerava, muitas vezes, os atrasos. Então, eu acho que nessa plataforma está sendo tomada essa cautela de marcar as audiências com uma folga maior. Então, a gente está falando aí de audiências de conciliação, com 1 hora de intervalo, é o que eu tenho visto aqui. Então, eu acredito que dá para cumprir com tranquilidade e conseguir seguir os horários, conseguir cumprir esses horários à risca, até para evitar que as pessoas fiquem apreensivas se está dando certo, porque o link, você clica no link e você fica dependendo de uma autorização do administrador. Enquanto esse administrador não te autoriza, você não sabe se deu certo. Você fala, eu estou clicando, não estou entrando, não está dando certo, né? Então, isso gera uma expectativa da pessoa, ela vai sair, ela acha que deu errado, vai desligar o celular, desligar o computador, ligar de novo. Então, cumprir as audiências pontualmente facilita também, né? Eu tenho observado isso aqui, tem dado certo. Foi bom, doutora, falar sobre esse administrador. Aqui nós temos um nome de organizador, que seria o conciliador da audiência, né? Mesmo da audiência de conciliação. Seria aquela pessoa que está lá para poder conciliar as partes. Mas nós nos deparamos com esse nome de organizador, que é ele que vai ali organizar essa audiência. Tem mais uma pergunta, que depois da audiência, os clientes ainda ficam com dúvidas, inseguros? Eles ficam inseguros em relação à audiência, se deu certo, se não deu? Como que fica? Porque a gente fica curioso, né, para saber. Eles ficam, doutora, sendo bem sincera, a gente faz a preparação, a gente explica, quando são audiências de conciliação, eu sempre tento conversar questões de valores antecipadamente com o cliente, a gente tem a dificuldade que quando está na parte física, excelência, dá licença, deixa eu conversar com o meu cliente um minutinho, você tem uma privacidade, tem um acesso muito mais fácil com o cliente, e nessas audiências não tem.
Então, eles ficam muito inseguros, sim. Geralmente, termina a audiência, eles falam, doutora, deu certo? Eu estava lá, mas eu não entendi nada. Deu certo? E agora? Como que funciona? Então, isso é uma prática comum. Comigo tem acontecido bastante. Olha, eu só entendi a parte do valor que eu concordei lá. O resto eu não sei nada. Quando é que eu recebo? Como que vai ficar? E aí a gente sai da plataforma e tem que explicar tudo para o cliente, tem que conversar como que ficou. Então, alguns clientes tentam entrar pelo computador, os que têm computador, eu sugeri entrar pelo computador, até para a gente ficar com o WhatsApp livre. Então, eles ficam no computador, na audiência, logados, mas com o WhatsApp livre. Então, a gente está junto na sala, mas a gente está em paralelo, tendo uma conversa particular no WhatsApp. Olha, tanto tá bom para você, esse parcelamento tá bom, vou falar tal valor para a gente ter uma margem para negociar, beleza? Então, a gente tem uma sala paralela, né? Uma conversa paralela pelo WhatsApp. Então, isso tem funcionado também. Bom a doutora falar. Foi muito bom a doutora falar isso para a gente explicar, então. A doutora não estava presente com o seu cliente, né? Fisicamente. A doutora não estava ali do lado do seu cliente. Você estava no seu escritório ou na sua casa, utilizando a plataforma, né, do seu celular ou do computador, e o seu cliente na casa dele também utilizando a plataforma, não é isso? Isso, exatamente. Eu não estava com o cliente junto, até porque no estado de São Paulo a gente estava com a ordem de não poder abrir, né? Os escritórios foram autorizados a abrir essa semana. Então, eu nem poderia estar com o cliente junto comigo no mesmo ambiente, no meu escritório. Mas eles estavam separados. E até para a gente conseguir ter essa negociação, que é importante para o advogado. Então, você tem que ter acesso ao seu cliente, você tem que conversar com o seu cliente, né, sobre o que está sendo resolvido ali. E muitas vezes ele não entende mesmo, ele fica com dúvidas, sim. Porque na verdade ele nem tem que entender, né, doutora? E esse é o nosso papel, né? Entender e passar para ele. Mas eu volto a falar porque para as pessoas entenderem que não necessariamente o advogado tem que estar na presença do cliente para poder fazer a audiência na plataforma digital, a audiência de videoconferência. O cliente pode estar na casa dele, ele pode estar em qualquer lugar, e o advogado também. Então, eles não têm que se encontrar. Isso independente de estarmos na pandemia ou não. Né? Se continuar as audiências através de videoconferência, que é uma tendência, né, doutora? A gente acha que isso veio realmente para ficar, para facilitar o judiciário, isso. Na verdade, o judiciário, a audiência na plataforma digital foi um meio que a justiça teve dos processos não paralisarem, não acabar com os processos ali, não suspender todos os processos. Então, isso, diante da dificuldade, foi criada essa plataforma digital para acontecer as audiências e dar sequência, dar andamento nos processos que já estavam em trâmite ou nos processos que as pessoas fossem distribuir, né, nos novos processos. Então, isso foi um meio criado pelo judiciário para a justiça não parar, né? Então, é muito interessante isso para a gente, e é muito interessante isso para a gente divulgar, né, que o advogado ele não tem necessariamente que estar na presença do seu cliente, que eles conseguem sim participar da audiência, cada um no seu local, cada um na sua casa ou aonde estiverem. É verdade, doutora. Eu imaginei no começo que os maiores problemas da audiência virtual seriam problemas de conexão. Sendo franca, eu imaginei assim, poxa, nem todo mundo tem internet. As pessoas têm pacote de internet, vão cair, as pessoas não têm um celular de qualidade para acessar. Imaginei que essa fosse a maior dificuldade. Mas, pelo contrário, todos os meus clientes, em maioria são reclamantes, pessoas simples, eles não estão me manifestando nenhum tipo de dificuldade com relação a isso. Tá bom, tal dia, tal hora, eu vou na casa de um primo que tem uma internet melhor, eu vou na casa do meu amigo que tem um computador, o processo vai andar, eu dou um jeito também. Então, eles têm se disponibilizado. Então, eu imaginei que a maior dificuldade fosse essa, dos reclamantes, né? Porque as empresas têm maiores condições, têm maiores estruturas, e quem seria a parte hipossuficiente e prejudicada nessa parte seria o reclamante. Mas como eles são as partes interessadas também, eles têm dado um jeito. Eles entram, eles arrumam um computador, eles têm
tentado buscar também o andamento desses processos. É até engraçado, eu lembrei de um caso que eu pedi para a reclamante se ela teria um computador para entrar, ela falou que tinha, e aí no nosso teste ela entrou, eu falei, viu, não estou conseguindo te ver. Você tem webcam? Ela falou, não. Eu falei, então não adianta. Sem webcam o computador não vai funcionar. Então, assim, os testes têm mostrado a sua eficiência e a sua importância. Não é só entrar no computador, né? Tem que ter o acesso de áudio, de vídeo, né? E a gente vai precisar ter paciência para poder ensinar, né, doutora? Os nossos clientes a mexer com isso também. Mais uma habilidade do advogado, né? Por isso que eu falo que o advogado, ele é um profissional completo. É interessante, doutora, falar sobre essa questão da disponibilização, né? Se a pessoa vai ter ou não acesso à internet, acesso ao celular ou até mesmo ao computador para fazer a audiência. Isso é interessante porque não são todas as comarcas que têm condição de fazer isso, né? Nós sabemos que várias regiões, até mesmo no interiores das cidades, muitas vezes nem chegou uma internet de qualidade lá ainda. E fazendo uma relação com isso, eu tenho um processo numa região que é região metropolitana de Belo Horizonte, não é interior, e o juiz, ele decidiu não fazer audiência de videoconferência. Ele falou que em um despacho, eu estava até aguardando ter um despacho nesse sentido, ele já designando essa audiência, mas não, ele foi contrário. Ele disse que devido à pandemia, ele não iria designar uma audiência, né, presencial, porque o fórum está fechado, mas ele mandou intimar a parte contrária para tomar conhecimento e se manifestar nos autos. Então, ele decidiu por não fazer e apenas intimar a parte contrária, para ela tomar conhecimento e fazer a sua manifestação. Então, não sei o que vai acontecer mais para frente, se ele vai designar ou não, ou se vai ter uma audiência presencial, mas, a princípio, esse processo que eu estou trabalhando, ele poderia sim ter sido designado uma audiência, nós já estamos, né, já nessa fase da audiência, então ele poderia sim ter designado essa audiência por videoconferência e ele optou por não fazer. E não é uma região que não tem acesso, não é uma região carente de tecnologia. Então, só fazendo uma observação que isso pode acontecer, tanto nas regiões carentes de tecnologia quanto não, né? Então, eu acho que essa questão nova aí, ela vai ser mais difícil nessas regiões. Eu falo interior porque tem alguns interiores que não têm, né, uma conexão boa ainda. Mas eu falo nas regiões que não têm uma conexão de internet com qualidade. Então, não são todas as comarcas, não são todas as varas que vão fazer essa audiência de videoconferência. Isso é engraçado, que é uma escolha que ficou muito a critério de cada juiz, né? Ficou muito a critério de cada comarca decidir se vai fazer, se não vai fazer. No CNJ deu uma possibilidade muito ampla, né? Diretrizes assim muito rasas, deixando bem a critério mesmo de cada um decidir. Eu posso contar até uma experiência com o próprio tribunal aqui do TRT 15, em que foram designados alguns processos para julgamento em segunda instância, e o tribunal, a gente está falando de uma região né, onde tem conexões boas, uma metrópole, e algumas câmaras decidiram por fazer a sustentação oral virtualmente e outras não. Então, a gente está falando dentro de um mesmo fórum, dentro de uma mesma região metropolitana, diferentes escolhas de como proceder e de como conduzir esse processo, né? Então, alguns juízes pensam na celeridade, não, vamos fazer audiência, vamos para frente, e outros juízes já pensam, poxa, talvez não seja tão legal, às vezes o reclamante sai prejudicado, as pessoas não têm uma conexão. Mas eu acho que deveria ser uma liberdade grande das partes peticionarem. Assim como as partes têm a opção de fazer acordo, as partes peticionarem, olha, eu quero sim essa audiência virtual, e a reclamada ou o reclamante fala, também quero. E se as duas partes quiserem, assim como a conciliação ela é privilegiada a todo momento,
na área trabalhista, na área civil, o CPC, todo mundo privilegia muito a conciliação e deveria ser ouvida também a vontade das partes, né? E o tribunal tentar, eu não sei que comarca que é aí, deve ser de Minas, e eles tentarem se adequar um pouco, né? Agora, se a parte falar, Aqui olha, é não tem TRT condição... terceira região, doutora. É, TRT terceira região. Então, é uma questão de bom senso, né? A gente está falando Sim. novamente no bom senso, né? De Doutora, nós entender temos as apenas peculiaridades. 9 minutos, doutora. Nós temos apenas 9 minutos, tá? Tem mais 3 perguntas aqui, vamos ver aqui se eu consigo. E sobre o posicionamento dos juízes em arquivar em caso de ausência do reclamante? Essa daí é para a doutora porque eu não atuo na área trabalhista. Então, ela está perguntando como que é o posicionamento dos juízes no caso dele arquivar, né, na ausência do reclamante. E tem uma outra pergunta aqui. É um ambiente seguro para não ser hackeado? Vazar a informação sigilosa? Aí a outra pergunta, e revelia para a empresa? Tá, doutora, tem alguma informação? Então, esses despachos, eles têm ficado a critério de cada juiz. Cada processo sai com um despacho. Eles podem sair com esse despacho de arquivamento pelo não comparecimento do reclamante. O que acontece? Se sair com esse despacho de não comparecimento e possibilidade de arquivamento, ter uma certeza absoluta com o seu cliente, com o reclamante, de que ele realmente tem condições de acessar. Você vai acessar e avisá-lo dessa consequência, né, no processo. E em qualquer tipo de dúvida ou hesitação do cliente, peticionar pedindo cancelamento dessa audiência. Então, eu já vi juízes que tentaram manter a audiência, mesmo o advogado falando que o cliente não tem condição de comparecer virtualmente, e isso foi revertido em mandado de segurança. Então, se a parte informar que não tem condição de acessar, de entrar, esse processo ele tem que ser redesignado, para justamente não acontecer esse arquivamento, né? Tá, aí o Maurício está perguntando se é um ambiente seguro para não ser hackeado, vazar informação sigilosa. Maurício, é tudo novo para a gente também, né? A gente acredita que sim, né? E se tratando de justiça, a gente acredita que sim, pelo menos eu acredito que sim e espero que seja, né? Então, a gente não tem como confirmar isso, mas a gente acredita que seja, não é isso, doutora? A gente acredita que seja, mas depois de uma notícia recente que eu vi que rodaram uma plataforma do Minecraft no site do STF, que hackearam, né, como notícia dessa semana, então eu não sinto segurança nenhuma para afirmar isso. Eu acho que tudo que envolve tecnologia está sujeito a ser hackeado. Mas o que é importante? Não existem informações sigilosas, a não ser que o processo seja em segredo de justiça. A publicidade é um princípio do processo. Até vi uma outra pergunta aqui, falando, se eu não for participar, eu posso assistir? Em tese, sim. Se você tiver o link, o código, eu acredito que não possa ser excluído. Se eu entrar lá e o servidor ou o juiz me perguntar, quem é você? Não sou ninguém, quero assistir a audiência. Não posso deletar ele da plataforma, né, pela publicidade. Quem não for da audiência pode assistir. Sim, entendi. Tá. Doutora, nós temos apenas 6 minutos, né? Como eu falei, que a doutora passa muito rápido, né? Nem parece que a gente está aqui há quase 1 hora conversando, mas quando a conversa é boa, porque a gente nem vê o tempo passar, não é verdade? Ah, eu ficaria a noite inteira falando de direito. É muito bom, assim, muita informação, muita tecnologia e a gente está aprendendo todos os dias, né? Então, para mim é um prazer ter a doutora aqui e eu gostaria de fazer as considerações finais, porque o Instagram, infelizmente, nos permite nessa live apenas 60 minutos. Então, a gente já vai ter que começar a encerrar. Eu gostaria de te agradecer a gentileza de ter dito sim ao meu convite, né? E ter disponibilizado aí um tempo na sua agenda. Eu sei que agora a gente tá com um pouquinho aí de correria, porque a gente tem que se atualizar. Todos os dias é uma informação, todo dia tem uma medida provisória nova. Então, todos os dias nós temos algum caso para poder atualizar. Então, eu gostaria muito de te agradecer a sua gentileza de participar com a gente. Eu quero que a doutora deixe novamente o seu Instagram para as pessoas te seguir e acompanhar o seu trabalho. Meu Instagram é direito_vida real.
Eu que queria agradecer, doutora Michele, foi incrível a participação. Tenho acompanhado o seu Instagram há algum tempo, materiais de muita qualidade. É uma honra aceitar o seu convite aqui, né? Vi a sua postagem lá, falei, eu quero. E a gente conseguir agendar e falar um pouquinho sobre um tema que é tão novo para todo mundo e tentar discutir um pouquinho essas coisas que é tão novo e tão atual, né? Que veio realmente para ficar. Muito obrigada, só tenho a agradecer e então, estou à disposição para as próximas. Qualquer coisa que a gente quiser falar aí, as novidades que vêm surgindo, a gente já pensa em alguma coisa para o futuro. Tá, pessoal, eu só quero falar que usem a. Eu vou fazer uma cola da doutora. Eu vou utilizar esse método que ela utilizou, que é fazer um teste com o meu cliente. Então, façam também, façam o teste com seus clientes. É novidade para todo mundo, a gente não tem como garantir nada, né? Porque é novidade para nós, advogados, que já estamos aí há anos, né, nesse trabalho. Então, faça o teste, faça uma simulação lá de uma audiência com o seu cliente, verifique se ele vai conseguir acessar. Isso foi um ponto muito positivo que a doutora fez por causa de e essa ideia dela surgiu por causa de um problema que ela passou, né, nessa audiência, que ela não conseguiu contato com a cliente dela. Então, copie da doutora, é uma cópia boa, né, doutora? Faça Claro. uma cópia aí da ideia dela. Então, faça esse teste com o seu cliente para tentar evitar problemas, porque a gente fica muito apreensivo, fica com medo, na verdade, de dar alguma coisa errada, né? Então, utilize o método da doutora e copie ela e faça o teste. Pessoal, já tenho que finalizar, nós temos apenas 3 minutos. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aí com a gente. Obrigada pela paciência, obrigada pelo carinho. E a gente já vai encerrar e até a próxima live. Muito obrigada, doutora. Grande abraço. Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau.